Olá, minhas turmas, tudo bem com vocês? A aula de hoje é para o quarto e quinto ano, certo? É um conteúdo que vai englobar revisões que vocês precisam fazer nesses conteúdos aqui, certo? Que serve para as duas turmas, ok? Primeira parte da nossa atividade é o seguinte: complete os números no quadro observando a sequência numérica, né? Uma questão bem simples, mas vocês às vezes cometem alguns equívocos quando estão fazendo atividades ou quando estão fazendo alguma prova externa, certo? Então é bom vocês darem uma praticada, tá certo? Vocês vão completar e tem um quadro com vários números já presentes e vocês vão completar os números que faltam, prestando atenção para não errar, certo? Logo abaixo aí tem duas perguntas. Escreva todos os números pares faltantes, ou seja, vocês vão escrever todos os números pares que vocês colocaram, que vocês completaram no quadro, certo? Só os que vocês completaram, certo? Todos os números pares que vocês escreverem para completar esse quadrinho, vocês colocam aí, né? Podem até deixar mais do que duas linhas, certo? Na questãozinha seguinte diz o seguinte: agora escreva os números ímpares que estavam faltando. Reparem bem, é os números que estavam faltando. Então, agora vocês vão escrever todos os números ímpares que estavam faltando nesse quadro. Todos os números ímpares que vocês colocaram no quadrinho, vocês vão colocar aí nessa questãozinha. Tá certo? Então, os números ímpares, pessoal. Os números pares, aliás, são aqueles números que são agrupados de dois em dois, né? Que se a gente for colocando de dois em dois, vai ficar certinho, não vai sobrar nada. Os números ímpares já são diferentes, né? Se a gente agrupar um número de dois em dois e sobrar um, quer dizer que esse número é ímpar, né? Os números pares são aqueles números que terminam em 2, em 4, em 6 e 8, certo? Os números que terminarem com esses algarismos são números pares. Os números ímpares são aqueles números que terminam em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9. Beleza, pessoal? Então, todos os números que terminarem em 1, em 3, em 5, em 7 ou 9 são números ímpares, né? É importante que vocês se lembrem disso, tá bom? Na segunda parte da atividade, diz o seguinte: escreva os números por extenso, certo? Então, vocês sabem o que é escrever por extenso, né, pessoal? Vocês não se esqueceram porque a gente já trabalhou bastante isso esse ano, mas ainda vocês continuam cometendo alguns equívocos, certo? Então, e essa é a proposta da atividade, né? Que vocês parem de cometer esses equívocos, que escrevam certinho. Por exemplo, o número 18. Como é que se escreve 18 por extenso? É só escrever a palavra 18, exatamente da forma que a gente fala, né? É uma forma de representar o número sem usar algarismos, certo? E o número 156, como é que escreve, professor? Escreve as palavras 156, exatamente do jeito que eu falei, vocês escrevem as palavras, certo? É uma forma diferente de representar o número, né? Representa o número com palavras e não com algarismos. A gente já falou sobre isso, certo? O 267 vocês fazem a mesma coisa que eu acabei de citar, né? Escreve as palavras exatamente do jeito que eu vou falar agora, tá, pessoal? Estou entregando para vocês. 267. Entenderam? Como é que vocês vão escrever, pessoal? Eu vou repetir novamente. Ó, escrevam o seguinte, aí nessa parte do 267, vocês vão escrever as palavras 267. Entenderam, galerinha? Muito fácil, mas eu quero que vocês prestem mais atenção, porque vocês estão cometendo alguns equívocos, né? Mas para baixo tem um número maior também, 742. Tem o número 20 e o número 3, né? Bem fácil de representar. 20 é só a palavra 20. 20, aliás, né? 3 é só a palavra 3 mesmo. Normal, simples, muito fácil. Por último, tem o seguinte: registre o numeral, certo? Se antes a proposta era escrever o número que já estava com algarismos, escrever por extenso, agora é o contrário.
a gente tem números escritos por extenso e vocês vão escrever ele com números, certo? Então a primeira opção aí tem 124. Como seria isso, professor? É para escrever com números o número 124, para escrever com algarismos, né? Então a gente sabe que 124 vai ser como, professor? Vai ser o 1, o 2 e um 4. Não é isso? 124, certo? É um número aí com três algarismos, né? O 1 na casa das centenas, o 2 na casa das dezenas e o 1 na casa das... Aliás, né? O 1 na casa das centenas, o 2 na casa das dezenas e o 4 na casa das unidades, né? É 4 na casa das unidades, não é 1, tá? Não tem 1 na casa das unidades. Ou seja, 124, certo? E esse próximo, professor, 531, também é um número com três algarismos, tá, pessoal? O 5 na casa das centenas, porque a gente tem 5 centenas, não é isso? 500 representa 5 centenas. 5 na casa das centenas. Vocês vão colocar 3 na casa das dezenas, porque é 531, certo? Então, se é 30, tem que ter o número 3 na casa das dezenas, não é isso? E por último, o 1, né? 531 é 1 na casa das unidades, beleza, pessoal? E assim vocês fazem com o restante aí das questõezinhas, né? Que tá pedindo, certo? Então, é basicamente isso por hoje. Qualquer dúvida me manda mensagem. Mas eu espero que vocês façam isso com bastante facilidade, porque a gente já trabalhou bastante, tá? Então, bom estudo.